No domingo passado eu comentei com vocês que nós iniciamos o primeiro culto público na cidade de Ourinhos, um projeto de plantação de igreja liderado pelo pastor Tiago. E nós oramos domingo passado, no mesmo momento em que nós estávamos começando a mensagem aqui, ele estava começando a primeira mensagem dele, diante daquele desafio de plantar uma igreja em Ourinhos. O Golim e a Ana estiveram por lá e eles puderam comprovar com os próprios olhos que foi um tempo muito especial. Eles estavam com um pouco mais de 90 pessoas no primeiro encontro. Isso mostra o quanto o Tiago se dedicou durante a preparação do grupo base, quanto o grupo base também se empenhou para organizar todas as coisas e mobilizar pessoas para estarem com eles ali presentes. Que legal, né? Que Deus continue abençoando a vida deles. E também o projeto que nós iniciamos esse mês, há 2 domingos atrás, na cidade de Franca. Ou seja, no mesmo mês, a nossa igreja teve 2 filhos, né? 2 filhas, 2 igrejas novas que estão pulsando pelo Evangelho com o desafio de compartilhá-lo de maneira bastante compreensível e clara e contemporânea. Nós vamos continuar a nossa conversa nesse momento sobre esse tema, Risen, que significa ressuscitado. Risen, ressuscitado, é o tema de um filme que há poucos dias saiu em cartaz no cinema. Ele trata-se de um romance sobre a vida de Clávius, um soldado romano bastante cético e materialista. Eu acredito que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de assistir esse filme, mas lembrem-se, nós não estamos naquele filme vendo um relato bíblico, mas um romance. Algumas histórias, alguns elementos não fazem parte do conteúdo bíblico, mas o usam como pano de fundo para uma história envolvendo esse personagem chamado Clávius, um homem cético e materialista. O sonho dele era crescer na sua carreira, matando muita gente, ganhando o respeito e ao mesmo tempo o temor das pessoas, até que um dia ele fosse parar em Roma, onde a sua glória, o seu poder e a sua influência poderiam ser maiores. Segundo o filme, ele foi o responsável pela morte e também pelo sepultamento de Jesus. Pilatos chama no filme esse homem chamado Clávius e diz: está sob sua responsabilidade. Por favor, garanta que ele seja morto. E se existia algo que os romanos faziam bem, ou os soldados romanos faziam bem naquela época, era se certificar de que pessoas morriam. Uma das práticas que normalmente eram feitas pelos romanos era a prática de, além de levar o sujeito para a cruz, de quebrar as pernas do sujeito, que assim eles morriam mais rapidamente. No caso de Jesus isso não aconteceu, mas uma lança foi colocada no lado de Jesus, de tal forma que verteu sangue e água, indicando um problema cardíaco e a consequente morte de Jesus. Ele foi responsável pela morte, mas também pelo sepultamento. Então no filme ele coloca alguns selos sobre uma pedra que impedia a passagem para o túmulo de Jesus, e colocou ali 2 guardas, para que eles se certificassem. Jesus não poderia sair daquele lugar. Havia rumores da ressurreição. Muita gente dizia que aquilo poderia acontecer, e então, com a proximidade da chegada de Herodes, Pilatos disse a esse homem: por favor, garanta que isso não aconteça, que ninguém roube o corpo e venha dizer depois que Jesus ressuscitou. Após a ressurreição, ele recebeu a incumbência de reencontrar o corpo. Cético, Pilatos diz: Clávius, por favor, dê um jeito, encontre o corpo, porque você pisou na bola da primeira vez, agora isso não pode acontecer de novo. Então ele começa a entrevistar algumas pessoas para saber a respeito do paradeiro dos discípulos de Jesus, e ele começa juntamente com um grupo de soldados, a desenvolver algumas investidas, a investigar algumas casas, até que de repente ele abre uma determinada casa e ele se depara com um grupo de discípulos de Jesus ao lado do seu mestre, comendo, bebendo e conversando. E é exatamente naquele momento que Clávius toma um grande susto. Ele dá alguns passos para trás, coloca sua costa na parede, cai ao chão e perplexo não sabe como se recompor.
Duas frases de Clávios chamaram muito a minha atenção, e eu citei essas duas frases para vocês no domingo passado. Eu vi duas coisas que são irreconciliáveis: um homem morto, sem sombra de dúvidas, e o mesmo homem vivo novamente. Sem dúvida nenhuma, a experiência de ver alguém morto e depois de 3 dias ressuscitado não é uma experiência comum, e é uma experiência que traz implicações enormes sobre o que a gente entende a respeito da eternidade. Questionado da seguinte maneira: o que lhe causa mais medo, Clávios? Ele respondeu: estar enganado e apostar a eternidade nisso. Quando a gente crê que Jesus ressuscitou dos mortos, isso tem implicações sobre a nossa eternidade, ok? Mas quando eu não creio na eternidade de Jesus, no que Ele fez por mim na cruz, isso também tem implicações na nossa eternidade. Portanto, a gente precisa pautar a nossa fé a respeito do que aconteceu naquele dia, de evidências bastante consistentes. Se você não crê, se você não acredita na ressurreição de Jesus, que as suas evidências sejam boas, porque a sua eternidade está em jogo. Mas se você também crê, que as suas evidências sejam palpáveis, mensuráveis, razoáveis, de tal forma que você possa continuar anunciando a ressurreição de Jesus. Domingo passado, nós conversamos sobre o evento, amanhã, a ressurreição, o fato em si, e nós percebemos a necessidade de encontrarmos alicerces, sinais e evidências para crer. Aí, ao longo dessa semana, eu me deparei com a história de um homem muito interessante, que acabou se rendendo às evidências da ressurreição. Esse homem chama-se Simon Greenleaf. Ele foi cofundador da Escola de Direito de Harvard. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar da Escola de Direito de Harvard, né? Talvez, quem sabe. Autor de um tratado da lei da evidência, um livro que na justiça americana é utilizado até hoje, como olhar as evidências, como considerar aquilo que aconteceu, os sinais, a fim de que um veredito mais pontual e justo seja dado. Após ter afirmado em uma sala de aula que a ressurreição de Jesus era apenas uma lenda, um dos seus alunos o desafiou a usar as suas leis da evidência a fim de provar que a ressurreição era falsa. Vamos lá, você é cético, professor, você disse que é um mito, então use o seu conhecimento, use a sua teoria para analisar a ressurreição de Jesus. E depois de algum tempo de pressão por parte desse aluno, ele aceitou o desafio. Greenleaf acabou o desafio, mas não conseguiu explicar várias mudanças dramáticas contidas na história, como por exemplo, a transformação dos discípulos, que num determinado momento da história aparecem temerosos, covardes, fugindo, com medo que o mesmo que aconteceu com Cristo acontecesse com eles também. E 3 dias depois, eles aparecem corajosos, anunciando a plenos pulmões que Jesus havia ressuscitado, assumindo o risco da morte. Essa é uma mudança de comportamento bastante severa. E isso chocou bastante esse advogado cético e ateu. Ele também se sentiu bastante constrangido com a conversão dos céticos. Ao longo da vida de Jesus, muita gente não creu na identidade divina de Jesus. Não creu que Ele morreu para nos salvar. Foi o caso de Tiago, seu irmão, que passou a vida olhando para Jesus, dizendo assim: viu, bonzinho, legal, muito bacana, mas daí a dizer que Ele é o próprio Deus encarnado é demais para mim. Mas depois da ressurreição, Tiago tem uma experiência com Cristo ressurreto. Ele o vê e então ele se rende. Diante de uma evidência tão forte, ele se torna servo de Jesus. Paulo, a mesma coisa, um sujeito que durante muitos anos perseguiu a igreja, passeava por aí com cartas que eram verdadeiras autorizações para matar os cristãos. E é somente quando ele encontra com o Cristo ressurreto que ele tem uma guinada na sua vida.
De perseguidor ele passa a perseguido por anunciar a plenos pulmões o Evangelho. Greenleaf diz assim: com essas evidências fica difícil de questionar o que de fato aconteceu. Numa mudança de posição chocante com o cético, Greenleaf acabou aceitando a ressurreição de Jesus como a melhor explicação para os eventos que ocorreram após a sua crucificação. E aqui ele não foi fraco, como muitos tentaram dizer naquele tempo. Ele foi simplesmente honesto para com as evidências. Enquanto as evidências não apontavam a possibilidade da ressurreição, ele não cria. Mas quando ele se apropriou de evidências que apontavam o contrário, ele então prontamente, honestamente se rendeu. Mais do que isso, ele desafiou os seus colegas professores de direito a fazerem o mesmo, com o mesmo rigor usado na Corte de Justiça, a fim de tirarem suas próprias conclusões. Isso aqui foi muito interessante. Ao invés de tentar fazer uma pregação, como muitas outras que a gente conhece, ele desafiou os seus amigos intelectuais, formados em direito, a estudarem essas evidências, a considerarem do ponto de vista jurídico o que aconteceu, porque ele tinha plena confiança de que as evidências reveladas na Bíblia eram suficientes para pautar a crença na ressurreição de Jesus. Saindo do mundo do direito e entrando no mundo das artes, Thomas Wesselon, um renomado historiador da arte que examinou muitas pinturas e esculturas que se referiam ao tempo em que Jesus viveu e ressuscitou, disse: se nada houvesse ocorrido na Páscoa, os enlutados seguidores de Jesus jamais teriam sido levados a lançar um movimento religioso em seu nome. A gente sabe muito bem como uma pessoa fica quando perde alguém querido. Quando a gente perde alguém querido, a gente não se enche de coragem. Quando a gente procura negar o fato, logo tem alguém do nosso lado dizendo: viu, por favor, não faça assim. Negar a realidade da morte é algo que vai te lesar, vai acabar com você. Mas o que aconteceu com aqueles discípulos foi muito diferente. Eles se encheram de energia porque eles tinham a convicção de que Jesus tinha se levantado dos mortos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o efeito da ressurreição. O que aconteceu na história logo após a ressurreição de Jesus? Quais foram as marcas, quais foram os sinais, quais foram as consequências desse evento tão significativo? Para isso, quero mostrar para vocês uma pequena linha do tempo para nós nos ambientarmos com a história da ressurreição. Primeiramente, nós temos, durante os 3 anos chamados de anos de ministério de Jesus, 3 anúncios da ressurreição feitos pelo próprio Jesus. Percebam, gente, a ressurreição de Jesus não foi algo fortuito que aconteceu por acaso e pegou as pessoas desprevenidas. Ao longo da sua vida, por 3 vezes, segundo o Evangelho de Marcos, ele disse: eu vou a Jerusalém, eu vou ser traído, morto, crucificado, mas ao 3º dia vou ressuscitar. Em seguida nós temos o cumprimento da morte e da ressurreição de Jesus, evidenciada por muitas testemunhas. E essa história de apontar 2 mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição é mais uma das evidências de que essa história não foi inventada. Porque as mulheres naquele tempo não tinham acesso aos tribunais, a palavra delas não valia absolutamente nada. Se alguém inventou a história da ressurreição e colocou 2 mulheres como testemunhas, isso não foi inteligente. A palavra delas não valia absolutamente nada. Mas se foi o que aconteceu, foi o relatado pelos discípulos, independentemente do ceticismo que isso traria sobre o próprio fato da ressurreição.
Depois nós temos a experiência da ressurreição. Segundo o texto de Atos, capítulo 1, os discípulos e mais um grande número de pessoas conviveram com Jesus ressurreto durante um período de 40 dias. Você está prestando atenção? Isso de fato não foi uma alucinação momentânea gerada pela morte de alguém querido. Foram 40 dias caminhando com Ele, comendo com Ele, bebendo com Ele e desfrutando de uma realidade completamente absurda do ponto de vista da razão humana. Em seguida, os discípulos são plenificados pela presença do Espírito Santo em seus corações e saem por Jerusalém anunciando com grande ousadia e destemor a morte e a ressurreição de Jesus. E é exatamente aqui que repousa o ponto de partida da nossa reflexão nesta noite. Atos capítulo 2, de 22 a 41, que constitui parte da primeira pregação feita pela igreja cristã depois da ressurreição, ministrada por Pedro, o apóstolo Pedro. Ele diz assim: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Que coisa interessante, né? Jesus, o apóstolo Paulo dizendo: Jesus fez maravilhas e sinais e vocês sabem disso. Vocês conhecem pessoas que foram curadas. Alguns de vocês que estão ouvindo a leitura desta carta foram curados. Lucas deixa claro que aquelas pessoas sabiam da divindade de Jesus. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu servo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras,
os advertia e insistia com ele: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Esse texto nos apresenta diferentes sinais, diferentes efeitos da ressurreição. E eu divido esses efeitos em dois grupos. O primeiro deles são efeitos no plano invisível ou espiritual. A gente não consegue enxergá-los, a gente não consegue fotografá-los, a gente não consegue apalpá-los, mas eles existem. E são efeitos diretos da ressurreição de Jesus. E depois nós vamos conversar sobre alguns efeitos que são mais concretos, mais palpáveis e que nos afetam na história da mesma forma como esses. Os primeiros efeitos da ressurreição no plano invisível ou espiritual. Em primeiro lugar, a quebra da maldição da morte. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele quebra com a maior maldição que repousava sobre todos nós seres humanos. Mais uma vez, a gente não consegue enxergar isso, a gente não consegue fotografar e apalpar isso, mas a Bíblia afirma que todos nós sofríamos de uma maldição, a maldição da morte. Essa morte tem origem, segundo Gênesis 2, logo na história dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. A eles o Senhor ordenou: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus colocou os nossos primeiros antepassados num jardim muito belo e disse: vocês podem desfrutar de todas as árvores do jardim, de toda a beleza, mas não comam dessa árvore. E esse pedido foi justamente para estabelecer uma relação de amor entre o Senhor e aqueles homens. Enquanto houvesse obediência, eles estariam se submetendo ao senhorio do Criador. A desobediência teria uma consequência trágica: a morte. Nós conhecemos bem a história e sabemos que houve uma desobediência, eles se apropriaram daquele fruto, e a Bíblia diz que naquele exato momento, não apenas Adão e Eva, mas toda a raça humana foram amaldiçoados com a morte. Que tipo de morte? Existem 3 tipos de morte que nos afetaram a partir daquilo que aconteceu. Em primeiro lugar, a morte espiritual. Muito embora Adão e Eva tenham continuado vivos do ponto de vista biológico, eles se desconectaram da fonte da plenitude da existência, da satisfação da existência, e um vazio foi gerado no coração deles. Esse mesmo vazio pode ser percebido no nosso coração hoje. Quando a gente percebe pessoas profundamente envolvidas pelo consumismo, determinadas a comprar o que estiver pela frente para trazer algum tipo de satisfação, nós estamos percebendo pessoas provando dessa morte, com um vazio enorme. Quando a gente percebe pessoas se dedicando assim ao dinheiro, se dedicando assim ao trabalho, se dedicando assim à beleza física, na tentativa de que essas coisas preencham esse vazio, nós estamos exatamente enxergando essa morte, os sinais de que algo descompensou o nosso interior. Muitos de nós provamos disso. Muitos de nós temos o que a maioria da população brasileira gostaria de ter: amigos, família, dinheiro, posição social, mas quando deitamos à noite no nosso quarto, sentimos um vazio, algo que não pode ser aplacado com absolutamente nada do mundo externo.
Um filósofo certa vez disse que esse vazio do coração do homem só pode ser preenchido por Deus. Morte espiritual. Em segundo lugar, morte física. Mas Renato, eles continuaram vivos depois da desobediência. Sim, continuaram vivos assim como continua vivo o meu computador quando eu o desconecto da fonte. Mas ele tem os seus dias contados, as suas horas contadas, dependendo do meu uso. Uma hora a energia seca, a fonte seca e ele desliga. E a gente sabe que é assim com a gente também. Quanto tempo dura a nossa vida? 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos, mas uma hora a bateria acaba e a consequência do nosso pecado e do pecado dos nossos antepassados nos destrói, pois a maldição da morte repousa sobre nós. E em terceiro lugar, a Bíblia fala da morte eterna, a morte que vai nos levar para longe de Deus no restante da eternidade. Imagine só, pessoas que na história se desconectaram de Deus e agora eternamente caminham para uma direção contrária de Deus, distantes do calor do Senhor, do amor dEle, da graça dEle, do perdão dEle. A gente só pode chamar essa realidade eterna de inferno. Nós todos estamos condenados à morte. Se a gente terminasse a mensagem hoje aqui, a gente poderia entrar num grande desespero. A lembrança de que nós estamos desconectados de Deus, nosso coração padece, não tem nada que possa nos preencher. Nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde fisicamente, e nós vamos então continuar distantes e eternamente distantes do Criador. Mas então surge a notícia da ressurreição de Jesus e a sua vitória sobre a morte. Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E como Deus nos deu a vida eterna? Em Cristo Jesus. Lembrem-se, o termo Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas o título dado a Jesus por conta da obra que ele realizaria. E que obra é essa? A sua morte e a sua ressurreição na cruz. Por conta do que Cristo fez na cruz e por conta da sua ressurreição, nós não precisamos mais padecer de morte espiritual. Nós podemos sim desfrutar de vida plena. É exatamente por isso que certa vez Jesus, à beira de um poço, encontrou uma mulher tirando água, desesperada, como quem tem uma sede que não pode ser saciada por nada. Jesus percebe isso e diz: mulher, se você beber da água que eu lhe der, você jamais sentirá sede. Você imagina ouvir isso do próprio Jesus? Se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. E ele continua dizendo, mais do que isso: rios de água viva fluirão do seu interior, e então você levará satisfação para outras pessoas ao seu redor. Esse é um convite para que você se aproxime de Jesus e receba do que Ele tem para te dar, a fim de que você não leve a sua vida viva biologicamente e morta do ponto de vista da satisfação e da plenitude. A ressurreição de Jesus também atacou a consequência da morte física, não nos impedindo de morrermos, mas de vivermos após a morte. Daqui a 2 semanas nós vamos conversar sobre um texto em que o apóstolo Paulo afirma com todas as letras: se Jesus Cristo ressuscitou, essa é a prova de que um dia Ele também nos levantará dos mortos, e nós ressuscitaremos com Ele. E diante disso, o absolutismo da morte acabou sendo lançado por terra. Ninguém aqui precisa com isso gostar da morte, desejar a morte. Eu não gosto e não desejo. Mas ela não deve nos apavorar tanto.
porque a morte não constitui a última palavra. Se você tem sido alvo de uma doença séria, severa, lembre-se disso. A morte não é a última palavra. Se alguém próximo a você tem sofrido por conta de uma doença severa, lembre-se disso. O que Deus tem a fazer por nós não se resume à história, há uma eternidade pela frente, porque um dia Jesus venceu a morte e venceu esse aguilhão. A ressurreição de Jesus também acaba com a questão da morte eterna na vida daqueles que se renderam a Cristo, que agora passarão a viver eternamente em convergência ao Criador. Aquilo que nós enxergamos hoje através de um espelho, na eternidade nós vamos ver face a face a presença do nosso Jesus com os nossos próprios olhos. A primeira consequência é a destruição da maldição da morte. Em segundo lugar, o resgate do governo do universo. A gente não consegue enxergar isso, a gente não consegue apalpar isso, nem fotografar, mas é o que a Bíblia diz que acontece. O resgate do governo do universo. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Através da ressurreição de Jesus, Ele assumiu a autoridade e o controle sobre todo o universo. Sobre todo o universo. O termo Senhor, no Novo Testamento, era um termo muito forte. Ele era normalmente utilizado para se referir ao imperador, e um termo que não poderia ser usado para mais ninguém. Era o termo do soberano. E agora os cristãos se voltam para Jesus para dizer: Ele é o nosso imperador, Ele é o nosso soberano, Ele é o dono da nossa vida, o dono da nossa vida. A ressurreição precisa gerar essa sensação no meu e no seu coração. Afinal de contas, quem fez isso? Quem de nós é capaz de enfrentar a morte como Jesus enfrentou? E se Ele fez, Ele é Senhor de tudo, Ele é maior do que todos e deve receber os meus joelhos dobrados. Ele também é Cristo, aquele que leva os meus pecados e paga os meus pecados na cruz. Que notícia fantástica, principalmente para aqueles que reconhecem os seus pecados, as suas pisadas na bola. E quem tem pecado de verdade, e quem tem pisado na bola, sabe o quanto isso é boa notícia. Uns dias atrás eu conversei com uma pessoa que disse para mim: Renato, como eu ando me sentindo sujo, por conta de coisas que eu não deveria estar fazendo. Pessoas ao meu redor têm sofrido por conta do que eu tenho feito. E a gente pôde conversar um pouco a respeito do que Cristo fez na cruz. E Ele então se apropriou do perdão que somente Cristo pode oferecer. Tudo limpo, tudo novo, tudo novo. Mas uma pergunta que sempre surge quando a gente fala dessa história de que Jesus é Senhor de todas as coisas, o mundo não está perdido, Ele está no controle. Se Jesus é o Senhor e Cristo, por que tanta dor e tanto sofrimento? Se Ele assumiu a autoridade sobre todas as coisas, por que a gente continua sofrendo? Por que ainda há fome? Por que ainda há desigualdade? Por que é que ainda as pessoas continuam morrendo? Existem duas respostas para isso. A primeira delas é a seguinte: porque a eliminação imediata do sofrimento e da dor e da fome redundaria na minha própria condenação também. Normalmente a gente pensa assim: nós somos bonzinhos e os outros são os culpados por tudo que nós vemos por aí. Nós somos as vítimas e aqueles que vivem ao nosso redor os responsáveis pelo nosso sofrimento. Mas a gente se esquece de que nós somos responsáveis também pelo sofrimento de muita gente. Qual é o pai aqui que nunca fez o filho sofrer desnecessariamente?
Qual é o marido aqui que não fez a esposa sofrer desnecessariamente? Qual é a esposa que nunca fez o marido sofrer desnecessariamente? Qual amigo que nunca frustrou o outro amigo desnecessariamente? Se Jesus, como o Senhor do universo, tivesse que tirar todo o mal e toda a origem do mal da história de uma vez por todas, nós não restaríamos aqui. E Ele então nos mantém aqui por sua graça, para que haja tempo de eu e você nos arrependermos nos nossos erros, e de nos submetermos ao senhorio dEle, para que o governo dEle sobre a minha vida faça de mim uma pessoa melhor, e assim contagie o mundo aonde eu estou. E aí nós chegamos na segunda resposta. Por que Ele permite tanta dor e sofrimento? Porque a expansão do reino de paz, de justiça e de amor foi confiado aos seus discípulos. Isso aqui nos leva a algo que acontecia lá nos tempos antigos. Os grandes imperadores, quando partiam para uma guerra, eles não iam com os exércitos deles a todas as cidades, eles iam às cidades principais, as mais estratégicas, e eles então fincavam a sua bandeira dizendo: agora existe um novo rei. E em seguida eles reuniam os novos súditos dizendo: levem agora a boa notícia de que existe um novo rei governando por aqui. A expressão boa notícia é a expressão evangelho. O que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Jesus assumiu com a sua ressurreição o governo sobre todas as coisas. E agora Ele incumbe a mim e a você de sermos os portadores de uma boa nova, que vai reconciliar pessoas com Deus, que vai reconciliar pessoas com a justiça, que vai reconciliar pessoas com tudo o que diz respeito aos aspectos do reino do Senhor. O terceiro efeito da ressurreição, ainda no plano invisível ou espiritual, é a inversão da lógica das impossibilidades. Percebam que coisa linda, gente, no versículo 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, porque era impossível que a morte o retivesse. Antes da ressurreição, se questionados a respeito da possibilidade da ressurreição, qualquer um diria: é impossível. É impossível que alguém vença a morte e volte a viver. É impossível. Mas depois da ressurreição de Jesus, eles fazem uma releitura do que aconteceu, e olha que bonito: era impossível que a morte o retivesse. E isso é lógico também. Se Jesus era de fato quem Ele disse ser, o Deus encarnado, a morte não poderia detê-lo. E isso muda completamente o que a gente entende a respeito de impossibilidade. Normalmente a gente considera possível aquilo que as circunstâncias dizem que é possível. Quando a gente enfrenta um problema, se a gente tem recursos para sair do problema, então é possível. Se a gente tem condições ou pode contar com a ajuda de alguém, então é possível resolver o meu problema. Mas agora, com a ressurreição de Jesus, essa lógica foi invertida. A nossa fé e a nossa crença na mudança das coisas, na mudança das situações que nos envolvem, não depende das circunstâncias, não dependem dos nossos recursos, não dependem dos nossos amigos com quem podemos contar. Dependem do fato único e exclusivo de que existe um Deus que venceu o maior inimigo de todos, e para Ele nada é impossível. Mas essa afirmação de que nada é impossível para Deus é uma afirmação que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Ela tem sido usada, primeiramente, de maneira muito perigosa, por religiosos consumistas dispostos a negociar o tempo todo com Deus.
Se Deus pode todas as coisas, então Ele pode dar vazão aos meus desejos mais malucos, aos meus instintos consumistas. Se eu quero uma casa nova, Ele me dá. Se eu quero uma casa na praia, Ele me dá. Se eu quero um carro novo, Ele me dá. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece e naquele para o qual nada é impossível. Isso é uma bobagem. E quem se apropria desse expediente de fé, acaba comprando o passaporte para uma frustração com o Senhor. Porque mais cedo ou mais tarde, uma dessas expectativas lançadas para Deus não são satisfeitas. Então a gente acha que Deus não gosta da gente, que Deus já não existe, e muita gente acaba entrando em crise de fé por conta disso. Mas não são apenas pessoas religiosas consumistas que fazem uso dessa expressão. Ela também tem sido usada de maneira edificante por discípulos de Jesus engajados na expansão do reino de Deus. Primeiramente na expansão do reino de Deus dentro de si. Quando a gente afirma assim: Pai, eu queria ser uma pessoa mais parecida com Jesus, e isso reverbera aquilo que existe no coração de Jesus, e então o que pode parecer impossível aos olhos das pessoas ao nosso redor pode acontecer. Eu e você podemos ser pessoas diferentes. Eu e você podemos crescer como indivíduos, como seres humanos, abandonando o egoísmo, nos tornando pessoas mais dispostas a servir e a amar quem está por perto. Pessoas que são absolutamente contrárias à fé e negam essa possibilidade o tempo todo, podem ser alcançadas, porque para Deus nada é impossível. Fato é que nada é impossível para Deus quando o que está em jogo é a concretização dos seus planos e a expansão do seu reino. Mas existem também alguns efeitos da ressurreição no plano histórico, material, concreto, que a gente pode perceber. Em primeiro lugar, a alegria de contar com um Deus vivo. Nós não estamos lidando com um Deus que morreu, com um sábio que há anos atrás ensinou como viver da melhor maneira possível e hoje nós apenas lembramos dele. Não, nós servimos a um Deus que está vivo e que venceu a morte. A respeito dele, Jesus ressuscitado, Davi lá no passado disse: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. A alegria é possível, e mais do que isso, a alegria é algo que o próprio Deus deseja nos dar. Isso mesmo, Deus deseja nos dar alegria, a despeito das circunstâncias, mas Ele deseja ver um coração alegre. Sabe por quê? Porque é exatamente o nosso coração alegre que contrasta com o coração entristecido daqueles que vivem a morte espiritual. Eu fui resgatado por Jesus, e embora as coisas ao meu redor possam não estar bem, eu me mantenho de pé, levantando segunda-feira, podendo fazer brincadeira com os meus amigos, passeando com os meus filhos, muito embora não possa fazer com eles aquilo que eu gostaria, mas feliz, alegre, contente, porque eu não tenho um Deus que está morto. O nosso Deus está vivo. Em segundo lugar, a disposição de proclamar o Evangelho. Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus, e vocês com a ajuda de homens perversos o mataram, pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos. A disposição de pregar o Evangelho. Ouçam essas palavras que agora eu lhes tenho a dizer. Existe uma frase
corrente na internet que diz assim: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Você conhece essa frase? Ela tem sido dedicada a muita gente, dentre elas Agostinho, mas na verdade ninguém sabe quem disse essa frase. Fato é que essa frase é uma enorme de uma besteira, porque coloca a proclamação como algo muitas vezes desnecessário, como se bastasse o meu exemplo, o meu caráter, a minha bondade, o meu não reagir ao mal feito a mim. Não. Há necessidade sim da proclamação, do anúncio verbal acerca das verdades cridas por nós. Pedro diz: israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus. O que ele está dizendo através dessa pregação? Jesus é diferente da gente. Jesus não é um homem qualquer. Embora nós tenhamos pecados e afastemos assim o olhar de Deus, o olhar do Pai é cativado na pessoa de Jesus, pois ele não tem pecado, pois a sua vida é perfeita. Jesus é o próprio Deus encarnado. Você, em algum momento da sua caminhada com Jesus, já teve a coragem de verbalizar alguém que convive com você que o seu Deus é Jesus? Essa pode parecer uma afirmação bastante tola, mas muita gente ao nosso redor não acredita que Jesus é de fato Deus. Muita gente continua olhando para Jesus como se ele fosse um sábio, um homem de luz, mas um Deus? Sim, para nós cristãos, ele foi o único que venceu a morte, e por isso toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, e ele se constituiu Senhor e Cristo, o nosso Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram. É engraçado que nessa pregação, Pedro faz questão de dizer que a morte de Jesus tem a ver com a vida dos seus amigos. São responsáveis pela morte de Jesus tanto quanto eu. Tanto quanto eu. E essa é uma má notícia que nós devemos dar aos nossos amigos e que faz parte do que nós chamamos de evangelho. Os nossos pecados mataram Jesus. Os meus pecados foram responsáveis pelo sacrifício de Jesus. Mas a história não termina por aí. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Eu creio na ressurreição. Perceba que interessante, nós temos a responsabilidade de anunciar que Jesus é Deus. Nós temos a responsabilidade de anunciar que os nossos pecados mataram Jesus. E nós temos a responsabilidade de anunciar que Jesus ressuscitou dos mortos para nos salvar. Absurdo conteúdo da nossa pregação e do nosso anúncio, não é? Muita gente diria: isso é bobagem, isso é demais para mim. Nesse mesmo sentido, o apóstolo Paulo disse: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Você deseja ver alguns dos seus parentes mais próximos de Deus? Você deseja ver alguns dos seus vizinhos, dos seus amigos mais próximos de Deus? Não adianta maquiar o palhaço. O anúncio é o mesmo. O Evangelho que tem o poder de nos salvar. Jesus é o Deus encarnado que entrou na história e que foi crucificado pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos para nos reconectar com o Pai. Em terceiro lugar,
O terceiro efeito da ressurreição, no plano histórico ou material, a determinação de viver como testemunha. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Todos nós somos testemunhas. A gente normalmente empobrece a compreensão desse termo testemunha, porque o que a gente entende é o que acontece nos tribunais apenas. Testemunha é aquele que viu ou sabe de algum fato e então se coloca como alguém que dá crédito àquele fato, àquele ocorrido. Mas o termo bíblico martiria, de onde vem a expressão testemunha, significa literalmente mártir. As testemunhas que Jesus levanta com a sua ressurreição têm uma vocação, a vocação de darem a vida, se for necessário, por conta do anúncio dessa verdade. De dar a vida, se for necessário. E isso para nós pode parecer alguma coisa muito distante, mas lembrem-se, muitos dos primeiros cristãos morreram assassinados por conta do anúncio desta mensagem. Por bem menos do que a nossa vida, muitos de nós temos aberto mão do anúncio de Jesus. Talvez pelo receio de sermos confundidos com pessoas menos inteligentes, talvez pelo receio de sermos confundidos com um grupo de religiosos do nosso país com o qual nós não queremos nos identificar. Por muito menos a gente tem aberto mão, pelo nosso comodismo, pela nossa vontade de se dedicar muito mais aos nossos prazeres, às nossas vontades. A determinação de viver como testemunha é um efeito real e que deve estar presente na vida de cada um de nós. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão os meus mártires. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E em último lugar, como efeito da ressurreição no plano histórico ou material, o crescimento orgânico da igreja. O crescimento orgânico da igreja. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que agora vocês veem e ouvem. Na sequência desse texto, a notícia de que 3.000 pessoas se renderam a Jesus. Depois da primeira mensagem anunciada sobre a ressurreição de Jesus, 3.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados e curvaram os seus joelhos diante de Jesus. E esse número não para de crescer. Hoje nós somos, no mundo, algo em torno de 2,2 bilhões de cristãos. Porque uma mentira foi inventada, porque um mito tomou conta do coração de tanta gente? Eu acredito que não. 2,2 bilhões de pessoas, porque a ressurreição de Jesus foi uma verdadeira bomba no coração da história, que dividiu a história no meio e tem transformado a vida de inúmeras pessoas, como tem transformado a minha vida e a sua vida também. Ernst Bloch, filósofo alemão marxista, disse: não foi a moralidade do Sermão da Montanha que permitiu ao cristianismo conquistar o paganismo romano. Não foi o moralismo, não foram as bem-aventuranças, não foi o código de ética e de moral de Jesus. O que fez com que o cristianismo conquistasse o paganismo romano, segundo esse filósofo alemão marxista cético, foi a crença de que Jesus se erguera
dos mortos. No que você acredita? O que aconteceu na manhã naquele domingo, 3 dias após a morte de Jesus? O que aconteceu ali? A crença na ressurreição de Jesus deve trazer no nosso coração um impacto tremendo, a ponto de nós nos engajarmos na proclamação do Evangelho, na disposição de nos oferecermos como testemunhas, se necessário for, morrendo por conta disso, como muitos cristãos o têm feito ao longo da história, a fim de que mais e mais pessoas se rendam aos pés de Jesus e provem da alegria que só Jesus pode nos dar.